Olá, meus amigos. Meu nome é Tiziane Machado, eu sou professora de Direito Tributário e sócia do escritório Machado Advogados. Eu estou aqui hoje para comentar sobre o recurso extraordinário, o julgamento do recurso extraordinário número 574706, que começou ontem no Supremo Tribunal Federal, ontem, 9 de março, onde a relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia, tendo votado favoravelmente ao contribuinte quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. É um julgamento muito importante que está sendo esperado já há alguns anos e haverá uma mudança na forma de apuração do PIS e do COFINS caso o STF confirme a jurisprudência anterior de decidir pela inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS. É importante a gente saber que o julgamento está 5-3, faltam 2 ministros votarem, que é o ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, e o ministro Gilmar Mendes. Eu acredito que o ministro Celso de Mello, ele não deve mudar o seu entendimento em um julgamento há pouco mais de 2 anos atrás, onde uma questão similar chegou ao Supremo Tribunal Federal, mas naquela ocasião não havia repercussão geral naquele recurso extraordinário, não foi dada a repercussão geral naquele recurso extraordinário, consequentemente vinculando as instâncias inferiores. Não é o caso deste recurso extraordinário, cujo julgamento começou ontem e deve terminar até quarta-feira da semana que vem. Pelo menos foi o que anunciou a ministra-presidente Carmen Lúcia, dizendo que na próxima quarta-feira esse julgamento seria retomado, onde seriam apresentados os votos dos 2 ministros que faltam. É importante a gente saber que caso o Supremo decida pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, o contribuinte vai ter o direito, a partir do ajuizamento das suas próprias ações, ou seja, se o contribuinte ajuizou o mandado de segurança em 2009, então 5 anos antes do ajuizamento da ação dele, em 2009, ele já tem direito a reaver os valores recolhidos com a inclusão do ICMS na base do PIS/COFINS, ou seja, haverá um crédito tributário a ser recuperado e, consequentemente, a partir de agora, o contribuinte também terá direito, este que já ajuizou a sua ação, a recolher o PIS/COFINS sem considerar o ICMS. Eu chamo a atenção para a questão do reflexo desse julgamento em relação ao ISS. Se o ICMS for declarada a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS, consequentemente, por analogia, o ISS também não deverá ser considerado no cálculo do PIS e do COFINS. Também chama a atenção para que nós saibamos que o Supremo poderá modular a sua decisão. Existe uma lei de 2 anos atrás que permitiu textualmente a inclusão do ICMS na base dessas 2 contribuições. Então, o Supremo pode decidir que a partir desta lei seria permitido e da lei para trás não seria mais permitido, não seria permitido. É importante que a gente saiba que o Supremo está votando pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Se neste julgamento ele decidir que é inconstitucional o fato de incluir uma receita que não é do contribuinte, que é de terceiro, o ICMS não é receita do contribuinte, é receita do Estado, dos estados e do Distrito Federal. Então, se o Supremo decidir que não é permitida a inclusão de receita de terceiro na base de cálculo do PIS/COFINS, isso certamente incluirá o período pós mudança da legislação, incluirá todo um período. Apesar que eu acho que a Receita Federal, que o governo federal vai compensar essa perda de arrecadação de uma outra forma, seja aumentando a alíquota do PIS/COFINS ou mesmo aumentando a alíquota de outros tributos para compensar a perda da arrecadação. Mas a gente não está aqui para discutir isso, a gente está aqui para discutir os reflexos do julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação a esse recurso extraordinário.
Então, é possível que haja uma modulação, mas quem já ajuizou a sua ação judicial, o seu mandado de segurança, já que não tem ônus sucumbencial, ou seja, se a empresa perder, ela não tem que pagar os honorários dos advogados da Fazenda Nacional. Então, o mandado de segurança é o melhor caminho para você questionar inconstitucionalidades ou ilegalidades de cobranças indevidas ou a maior de tributos. Então, quem já ajuizou o seu mandado de segurança, certamente está aqui na expectativa em relação à conclusão desse julgamento na próxima quarta-feira. E vamos esperar se haverá ou não modulação desse julgamento, se o Supremo vai dividir aí em uma timeline antes dessa lei de 2015 e depois dessa lei de 2015, onde textualmente foi permitida a inclusão dos impostos na base de cálculo do PIS/COFINS, porque lembre-se, o Supremo está julgando um recurso que foi protocolado lá em 2009, ou seja, na ocasião não existia ainda essa lei que mudou a forma de calcular o PIS/COFINS na sistemática da cumulatividade. Então, de qualquer forma, o Supremo vai julgar se é ou não constitucional a inclusão de receita de terceiro, haverando um julgamento favorável ao contribuinte, e se não houver uma modulação, consequentemente haverá um reflexo muito grande em relação à carga tributária das pessoas jurídicas. E por fim, quem ainda não ajuizou mandado de segurança, ainda que haja um risco do contribuinte perder na Suprema Corte, há o risco também do contribuinte ganhar, aliás, há o risco do contribuinte perder, mas há a possibilidade do contribuinte ganhar. E em ganhando, existem duas possibilidades, de modulação e de não modulação. Então, quem ainda não ajuizou, questionando esta inclusão desse imposto do ICMS na base do PIS/COFINS, é importante que ajuize antes de quarta-feira da semana que vem. Caso haja uma modulação, pelo menos o contribuinte não correrá o risco de perder o direito de recuperar tributos pagos a maior ou indevidamente dos últimos 5 anos, a contar da data do ajuizamento de sua ação judicial. Quem já ajuizou sabe que poderá recuperar 5 anos antes da data do ajuizamento da sua ação. Então, é esperar a conclusão e torcer que realmente haja uma prudência no julgamento e o contribuinte possa sair vitorioso, porque efetivamente o ICMS não é uma receita própria do contribuinte, é uma receita de terceiro, é uma receita da Fazenda Estadual, o que não é permitida a sua inclusão na base do PIS/COFINS, como determina a Constituição Federal, ou seja, a Constituição não autoriza a inclusão de receita de terceiro no cálculo do PIS e do COFINS. Então é isso, vamos esperar e estamos na expectativa de que realmente o contribuinte vai sair vitorioso dessa demanda. Um grande abraço, gente, e até a próxima!